Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade. Vou fazer a minha audiodescrição. Meu nome é Loriberto, sou homem branco, cabelo curto, olhos claros, tenho um cavanhaque mais ou menos grisalho e eu estou vestindo uma camiseta na cor azul marinho. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Inscreva-se, curta e compartilhe os episódios. Tem muita história inspiradora aí para você. Convidar também a nos seguir no Instagram, no Facebook, Spotify em áudio e vídeo e também no TikTok. Em especial, agradecer também aos patrocinadores aqui do nosso podcast, a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para a sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e digital. Gerencie seus doadores e doações, recebendo por Pix, boleto, cartão e depósito de forma automatizada e economizando aí 80% do tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br e procure o Kleber e toda a equipe da Doar Digital. Também a Orplan Solutions, a empresa de apoio às organizações, gestão, plano de captação de recursos, elaboração de projetos, captação de recursos, acompanhamento da execução e na prestação de contas. Quer tirar dúvidas? Bater um papo? Siga a Orplan Solutions nas redes sociais e dá uma chamadinha lá que o pessoal vai lhe atender também. Agradecer também aos nossos apoiadores, o Meso Regional, portal de notícias que produz, reproduz e divulga conteúdo em tempo real do Brasil e do mundo, em especial, lógico, aqui os municípios do Vale do Itajaí. E eu deixo um grande abraço para o Jefferson e toda a equipe do Meso Regional. E também Blumenau Social, um site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui da nossa cidade de Blumenau. Para conhecer um pouquinho mais, acesse blumenausocial.org, também no Instagram Blumenau Social. E hoje nós temos aí o episódio de número 81 e eu tenho o privilégio aqui de receber o Reinaldo Ednei Almeida, ele que é o presidente da Sociedade Beneficente Arnold Hadlich, é Arnold mesmo, né? Isso. E todo mundo conhece aí pelo CI Pérola, que foi fundado lá em 1993, tem atendido em torno de 110 crianças, tem um histórico muito legal e nós vamos descobrir tudo isso hoje nesse bate-papo. Reinaldo, seja muito bem-vindo. Isso mesmo, tá? Muito obrigado, é um prazer estar aqui, né? Como você já colocou, vamos fazer a minha descrição audiovisual, né? Eu sou moreno, alto, cabelo liso. Estou aqui em homenagem ao Pérola, com uma camisa meio pérola, né? E estou muito feliz de poder estar aqui e compartilhar um pouco da nossa história, que já foi plantada há muito tempo atrás, né? E hoje, atualmente, estamos ali cooperando, fazendo todo o possível para que a gente possa construir uma sociedade cada vez mais amiga, né? Mais unida dentro da necessidade que as pessoas têm e aquilo que a gente pode oferecer. Que legal. 1993, então, recém-completados 30 anos aí. Isso. Na verdade, sempre nasce um pouco antes, né? Mas vamos passar um pouquinho para a nossa história, vamos né? lá. Tudo começou com havia um pastor Gregor Allert, sueco, né? Veio como missionário muito tempo atrás. Teve uma infância até lá junto com a guerra, né? Teve toda aquela questão. Ele era sueco, depois passou por uma família, né, alemã, então já foi sendo gerado toda essa ideia de ajuda, né, ao próximo, de amor ao próximo. Foi encontrado pelo Evangelho e as igrejas
sempre mais naquelas décadas, sempre com uma visão social de ajudar as pessoas. E ele se juntou ali à nossa convenção de igreja batista independente, que tem já um histórico lá em Örebro, na Suécia, né, e já era um dos princípios do fundador, John Wongman, ajudar dentro do social, ter uma igreja não apenas como um templo religioso, mas sim uma igreja que fizesse a diferença na sociedade. Então ele, como missionário, veio, trabalhou lá no Rio Grande do Sul, e depois, por um tempo, a Suécia quis investir algo mais, vendo a necessidade também, e ele soube que havia algumas pessoas aqui, veio para Blumenau para começar um trabalho, e dentro dessa ideia de o trabalho, tinha algumas outras pessoas que tinham, né, identidades batistas independentes, mas que moravam no oeste do estado de Santa Catarina e que vieram para cá. Né? Então eles estavam ali sem igreja, sem pastoreio, e que foi uma coisa ajuntando a outra. Mas enfim, foi devagarzinho, conseguindo um lugar, começando, tendo trabalho dentro da casa dele, né? Como muitas igrejas nasceram, e sempre com aquele toque social, ajudando as pessoas, levando a cesta básica para as pessoas, para os moços, para as famílias que necessitavam. E foi conseguindo abrir as portas, né? Conseguiram um terreno, começaram a construir, e lá no que eles começaram a construir com esta ajuda das igrejas da Suécia, né? O princípio, eu até convido vocês, a quem quiser nos conhecer lá, o primeiro andar eles construíram, e a ideia era o vínculo, um serviço, oferecer um serviço na área da saúde. Tanto é que se você for lá no nosso primeiro andar, você vai ver que as salas são todas com azulejos de cima a baixo. Essa era a ideia inicial, né, do que ele pensou que deveria ser trabalhado. Então, quem sabe era atendimento odontológico, quem sabe psicológico. Mas aí nasce uma coisa muito interessante, Loriberto. Hoje nós temos, por exemplo, a ideia de uma das línguas lá da África, uma palavra chamada Umoja. Inclusive, né, nós temos vários cursos, eu fiz esse curso Umoja pela nossa FEPAS, e a ideia é de sentar junto com as pessoas e ver o que realmente elas precisam. Essa ideia de unidade, de fazer algo junto. Né? E quando ele começou a ter o trabalho, algumas, lá nossa localização, né, geográfica, temos grandes empresas, né? Temos a Almino praticamente de frente, a Almino Henning, mas ali perto temos a Gráfica 43 e outras empresas grandes ali. Então essas pessoas, né, a Associação de Moradores procurou o pastor Gregor Arlert e falou, olha, a gente precisava sim disso, mas a gente precisava ter onde deixar as nossas crianças. Aí, como um bom atendedor, digamos assim, social, né, porque nós carregamos um princípio. O social não é dar o que a gente quer, né, mas sim o que as pessoas precisam. Fazendo um parênteses, né? Muitas vezes é aquela coisa assim, eu quero fazer alguma coisa e você vem com o bolo pronto, com o bolo pronto, né? Mas não. E às vezes as pessoas não gostam daquele sabor, mas não é aquilo ali. Isso. Leva um super doce pro diabético, né? Mas assim, brincando, né? Mas é isso que eu acho que faz a grande diferença do social. Você mudar o seu projeto, mudar a sua ideia, de ajudar dentro do que precisa. Então aí começou, né? Aí veio o segundo andar, daí já se construiu salas maiores, já se construiu salas, né, projetadas para realmente atender crianças como creche, e aí foi nascendo, né? Foi vindo, e começou-se então o trabalho, atendendo poucas crianças até que terminasse de construir, porque quando a gente vai captando verbas, né, é devagar, constrói uma sala, depois faz outra, assim, normalmente é com todas as ações sociais, né? E que chegamos, né, como está ali a Fundação 93, e que chegamos a atender, né, a partir de 97. Eu ainda não estava aqui, né, era o pastor Gregor Arlert, e veio aí se transformando. Hoje nós temos uma média de 110 crianças, já tivemos mais, né, num outro momento de necessidade, e hoje é o que a gente acaba comportando, né, dentro das nossas limitações, e que atende as crianças, as famílias, sempre estamos abertos a conversas, e eu falo assim, que hoje eu desfruto daquilo que foi plantado lá atrás, né?
teve o pastor Gregor Lalert, depois teve o filho dele, Michael, trabalhou, depois teve o pastor Orlandino, que foi um desbravador também dentro desse sentido de convênios, e que daí me trouxe, que eu sou paulista, né, nascido no ABC, mas que já morava no interior desde colo, né, e já nos conhecíamos através de igrejas e tudo mais, o trabalho. Eu tenho uma formação teológica, então vim para cá e é a mesma coisa. Eu tenho a formação teológica, vim para cá para trabalhar, mas a necessidade era social. Então a gente entrou, foi aprendendo, né, foi caminhando, e hoje estamos aí há mais de 11 anos trabalhando nessa entidade, e cada dia temos desafios, né, temos necessidades, mas sempre Deus nos surpreende, né? São nos momentos difíceis, como este ano foi um ano difícil, né? Com o evento ali que aconteceu em abril, que, né, mexeu com todo mundo, com toda a sociedade, com todas as entidades, mas que também acho que mexeu com a humanidade das pessoas. Viu o quanto é importante nós estarmos unidos, nós nos ajudarmos, né? Então, dentro de uma história, né, contextualizando, mas diminuindo um pouco todos os acontecimentos, hoje nós estamos neste caminho, né, porque muito foi plantado, semeado, e a gente chegou até aqui, e cada dia procura servir melhor, né? Para situar então o nosso pessoal, assim, isso fica, ela está localizada ali, isso é Velha Central ali, não? Isso, considera-se velha, né? Mas é dentro ali nós temos a transversal da rua. Isso, a transversal da Caçadores, praticamente quase que no meio da Caçadores, né? Se a gente for pensar. Tem ali a Cooper de um lado, nós temos a Almino Henning praticamente na rua em frente, onde era praticamente a antiga Via Cred na rua Bagé, de um lado, que ela é de esquina. Nós estamos na Franz Hadlich. Legal. E Arnold Hadlich. Isso. Onde surgiu o nome, assim, né? Porque, eu não tenho... Vamos lá. Ele não deve ser sueco, né? Não. Meio da região aqui. Na verdade, é a família Hadlich, né? Que tinha bastante terra naquela região. E pelo menos tudo isso que foi me passado, né? E a família Hadlich, ela tinha esse vínculo de ajudar social. Então, também o terreno, né, teve essa questão de doação, né, teve uma parte nesse sentido, e como homenagem, né, já tem ali a rua Franz Hadlich e tudo mais, como homenagem deu-se o nome Sociedade Beneficente Arnold Hadlich, que são, digamos, a sociedade em si, ela tinha vários braços, né? Um deles é o CI Pérola, que hoje é o mais atuante. Entendi. E o Pérola também tem uma conotação por trás, uma simbologia? Eu não sei bem ao certo todo o que realmente, né? Porque foram os suecos que trouxeram essa ideia. Quem sabe, Loriberto, de trazer a pérola é uma ferida que é causada na ostra, e ela, ao invés de sofrer, né, nesse sentido, ela transforma em algo precioso. Então eu vejo isso, que o social ele é muito assim, Loriberto, né? São pessoas que passaram dificuldades, são pessoas que precisaram, né, que quando superam as suas dificuldades, ao invés de querer enriquecer e ser famoso, coisa assim, eles preferem ajudar. Eu volto a dizer, né, a história do pastor Gregor Lalert, que teve uma infância difícil, mas pessoas os ajudaram, né? E ele... Que pastor é assim, né? O chamado missionário é assim, né? Ele sai da dificuldade, e quando ele encontra o amor de Deus, ele quer transmitir esse amor de Deus de alguma forma, né? E não só em palavras, mas ações, como Jesus Cristo nos ensinou. E eu acredito que seja um pouco disso, né? De transformar uma riqueza diante daquilo que um dia já foi dor. Então, eu fico muito alegre quando nós podemos ver famílias ali que nos procuraram e falam: olha, muito obrigado, vocês nos ajudaram. Olha, se não tivesse uma creche, não tivesse um lugar desse, né, nós teríamos mais dificuldades. Então, isso acaba sendo a moeda, né, que nos paga, que a gente acredita que a gente precisa semear um mundo melhor, né? E é através das nossas ações.
através da nossa unidade, né, Loriberto? Que legal. Bom, hoje mais ou menos 110 crianças, há pouco tu citou que já teve um número maior. Tem ideia de quantas passaram aí esses anos todos? Não. Teria que fazer muito essa conta, né? Porque se a gente for pegar lá de 97, não era tantas crianças assim, né? Eram na faixa de 60, 70 crianças, mas tem muito aquela questão, não dá para fazer aquela conta de 100 a cada ano, porque muita criança entra, sai, né? Às vezes tem mudança, vai para outra cidade ou vai para outra creche. Mas e tem as que continuam, né? De um ano para o outro também. Isso. Nós tivemos até crianças que foram atendidas ali, que depois viraram professores e trabalharam ali. Olha, né? Então é bem legal. Inclusive, acho que foi o ano passado, nós tínhamos uma história assim, né? E isso traz alegria, né? Que a gente realmente vê que faz a diferença na história humana, na história das pessoas, né? Mas passa bastante dos milhares, com certeza. Passa bastante dos milhares. Levando aí, ou transformando essa turminha em pérolas, né? Essa é que uma legal. missão. E a idade que essas crianças são atendidas, a partir de que idade elas por podem lei, entrar? a creche começa a atender a partir dos 4 meses, né? Que passa o período da mãe, volta a trabalhar, então a partir dos 4 meses nós já começamos a atender. Até o pré-3, que depois já sai para o primeiro ano. No nosso caso, a gente tem uma turma de jornada ampliada, né, que é justamente aquelas crianças que saem ali, praticamente no mesmo, um quarteirão acima, nós temos a escola Zuma, né? E então as crianças saem no primeiro ano, segundo ano, e já vêm para a nossa entidade ali, eles já almoçam, depois descansam um pouco, e tem essa sala da jornada ampliada, que é uma sala que procura ajudar nas tarefas. Hoje, né, eu até quero citar, nós tivemos nesse ano, embora um ano difícil, mas a gente conseguiu algumas parcerias e a gente houve uma ideia, sempre havia a ideia, mas a ação social, ela às vezes ela esbarra, né, no capital, né, no poder fazer. Ideia sempre tem bastante, mas sempre tem a questão do limite de espaço, a questão do limite de mão de obra, né, e também de produtos. Mas esse ano nós conseguimos, através de algumas pessoas, né, de pais, de empresas, né, e outras empresas que nos doaram notebooks. Então, por quê? Porque já havia a ideia de trazer para essa jornada ampliada, né, a partir do momento que eles estão aprendendo a ler, ajudar, né, a aprender a alfabetização e também já introduzi-lo, né, ao computador. Que eu não sei se você percebeu, Loriberto, que hoje a criança já pula direto do caderno para o celular, né? Mas às vezes ele não sabe mexer em Word, ele não sabe mexer de coisas que vão precisar lá na frente, para faculdade, trabalho de escola. Ele só às vezes aprende o Ctrl-C, Ctrl-V, né? E ainda profissionalmente também, né? Acaba se usando muito, né? É o futuro, né? Então a gente tinha esse princípio, tem lá a professora Aline, né, que é uma voluntária, né? Ela quis ajudar, ela também tem esse coração, é membro da nossa igreja. E ela falou, vamos tentar, vamos. E a gente conseguiu 2, 3 computadores, depois um pai ficou sabendo, alguém veio do notebook, outra empresa veio, né? Por fim, nós conseguimos outras empresas que nos doaram. Eu até agradeço muito essas pessoas que nos ajudaram. Não vou citar todos os nomes, que eu não vou saber lembrar, mas pais que nos ajudaram, empresas que nos ajudaram, né? A Philips, a Senior são empresas que nos ajudaram. Então, para o ano que vem, nós vamos estender esse projeto ainda, né? Trazendo a introdução ao computador, que é os principais programas, redes sociais e tudo mais, nesse vínculo de jornada ampliada, como eu falei. Então eles vão descer, vão se alimentar, vão ter os computadores para fazer suas pesquisas de escola, para aprender, né? E para aprender a mexer com o vínculo futuro. Porque eu penso assim, Loriberto, isso é o que as entidades elas têm que promover, né? Cidadania, interação, né? Se espera lá na frente. Hoje o mundo está tão rápido, o mundo está tão evoluído, né? Que se a gente não vai inserindo aos poucos, essa chamada geração alfa, né, já sai mexendo no celular, já sabe fazer tudo, coisa que a gente tem dificuldade, eles já fazem rapidinho, né? E a gente vai inserindo eles
a gente não sabe, amanhã a gente está gerando um grande empresário que pode ajudar muito a nossa cidade, né? A gente procura, a educação é o que transforma a sociedade, não tenho dúvida disso, né? Então, até aí, digamos que o pré até 6 anos, né? E a jornada ampliada, então, ela, no nosso caso, vai até 10, 11 anos, né? Conforme ali a necessidade. Depois, eles já acabam tendo um pouco mais autonomia, né? E acabam, às vezes, depois da escola, ou fica na casa de parente, ou já ficam sozinhos, né? Com avós e tudo mais. Legal. Bom, já que vocês estão em 2 pontos que eu vou aproveitar aqui. O primeiro deles Claro. é com relação à chegada dessas crianças, e a segunda é com relação à educação transforma. Primeiro, com relação à chegada, assim, como que essas famílias, como que essas crianças aí, eles chegam até vocês para serem admitidos? Como vocês recebem eles, né? É no entorno ali da creche? É por indicação de empresa? Como é que funciona esse processo de seleção, vamos dizer assim? Isso. Hoje as ONGs, né, nesse sentido de educação, nós temos vínculo com a prefeitura, nós prestamos o serviço à prefeitura, né? Que antes era via Fundeb, agora diretamente junto com a prefeitura. Então a prefeitura, ela tem essa necessidade de atender e nem sempre ela tem todos os espaços, né? Então, nesse sentido, a gente também está ligado a eles. Lá no CEMED, né, Secretaria da Educação, ela tem o chamado fila única. Então, quem precisa de atendimento vai procurar a CEMED e falar: eu moro em tal lugar, minha região, né, e preciso de tal vaga para tal idade. Né? E eles têm essa fila única que vai ver aonde que tem o lugar mais próximo. Então, nós atendemos tanto por indicação da CEMED, quanto de indicação local. Então, digamos hoje, Louriberto, eu tenho uma filhinha, né, moro aqui perto, conheço vocês, fiquei sabendo. Uma das coisas, né, que nos ajuda muito é o bom nome. Então, queira ou não, o serviço que prestamos, né, sempre nos dedicamos a fazer cada vez melhor, até já recebemos moções nesse sentido, né, que as pessoas indicam, as pessoas conversam, né, um conta para o outro, daí eles nos procuram. No nosso caso, nós também temos uma chamada fila de espera. Então você chega lá, eu preciso de tal idade. Se nós temos a vaga, né, okay, já encaminhamos. Se não temos, a gente vai anotar, tem uma ficha lá que você vai fazer, e assim que aparece, se aparece a vaga, nós vamos ligar para você. Né? Então, nesse sentido, já há um conhecimento, né? Ou indicado por pessoas, ou indicado via a Secretaria da Educação. Entendi. Legal. E as da ampliado funciona da mesma forma, ou daí vocês têm mais... Daí normalmente está vinculado a... Não, a jornada ampliada, como ela não está... não é uma necessidade, digamos assim, de projeto de lei de se oferecer jornada ampliada. Né? Há uma necessidade humana. Então, eles próprios, como tem a escola e às vezes os próprios alunos já conversam, mães que ficam sabendo, né? Eu gostaria, por exemplo, de ter um espaço bem maior para a gente atender mais crianças, né? Mas nós temos uma limitação. Então, acaba essas crianças sabendo, mães sabendo, e nos procuram. E aquilo que a gente pode anexar, a gente vai anexar e vai prestar esse serviço. Que nesse caso, né, como nós não temos vínculo nenhum, né, financeiro, acaba a gente cobrando para manter, né, mas praticamente o mínimo possível, o que realmente nos custa para ter a criança ali dentro, né? Que daí a gente não cobre aluguel, não cobre nada disso. É realmente para manter uma professora ali cuidando dessas crianças. Imagino que muitas dessas também já estiveram ali com vocês nos anos iniciais, né? Sim, sim. A maioria Eu até tenho um caso muito legal, Heriberto, que foi esse ano. A criança chegou no último ano, né? E daí os pais nos procuraram e falaram: vocês deviam ter primeira, segunda série, porque por nós a criança continuava aí, né? E então, muito nesse sentido, eles já vão para o primeiro ano ali, quem consegue, né, na escola Zuma, tem outras escolas também na região, mas eles já vão
E muitas vezes eles conversam com uma pessoa, ou uma mãe, ou eles descem, né? Então a mãe não precisa, o pai não precisa nem sair do trabalho para vir buscar, porque eles já descem, eles almoçam com a gente tem lá o buffet, eles almoçam com a gente, eles participam, aí dá uma descansadinha, né? Que foram na escola, correram, dá uma descansadinha e depois eles vão para a atividade deles, né? Já é uma mão na roda, como se diz, né? Com esse pessoal, para essa família. Que legal. E nessa jornada estendida vocês conseguem atingir quantas crianças? Mais ou menos nessa faixa também, de 100, 110, não? Não. A jornada ampliada é bem menor, né? É bem menor. O 110 é o nosso total, né? Praticamente. Okay. Hoje nós estamos com 8 a 9 crianças do jornada, que já é a partir do primeiro ano. Né? Mas o ano que vem a gente vai estar, até conversou com a igreja, vamos estender um pouquinho, vamos emprestar uma sala deles ali, talvez a gente vai estender isso daí conforme a gente conseguir, quem sabe até 15 crianças, porque é questão de metragem também, né? Como eles vão e dormem no local, tiram o descanso, então tem um espaço quadrado para cada um, e também não adianta eu encher de criança, né, e fica só aquela bagunça, eles já têm toda uma energia, né, então a gente atende dentro do que realmente é possível. Legal. Bom, agora eu vou pegar aquele segundo gancho que você me deixou aqui. Sim. Que até no off a gente estava falando na questão dos valores, né, que vocês têm aí sob o aspecto da educação, né? Fala um pouquinho sobre essa questão, né? Tivemos o episódio aí, né, trágico na creche este ano aqui na cidade, que mexeu com todo mundo, e aí você relatou assim que vocês, não é de agora, já é uma prática que vocês vêm desde o início, até pela própria formação, né, dos missionários e hoje também os pastores envolvidos, que vocês levam valores para essas crianças que vocês atendem lá, né? Isso. O que eu posso dizer é o seguinte, né? Nós temos, como eu falei, uma história, né, missionária. É só associar valores e educação ali no caso. Isso. Né? Nós temos essa história, né, missionária que nos ensina o quê? A necessidade humana de ter princípios. Né? O que são os princípios? Se a gente parar para pensar, são a base da sociedade. Uma sociedade anárquica, ninguém faz, né? Cada um faz o que quer, né? E quando a gente, por exemplo, eu tenho a formação teológica, quando a gente lê lá na Bíblia, livro de Juízes, o finalzinho diz que cada um fazia o que queria, né? Então um matava o outro e estava tudo certo. Então a gente não faz apologia à nossa igreja, à nossa religião, mas nós ensinamos o princípio. Né? Qual é o princípio? É o princípio da verdade, é o princípio da honestidade, é o princípio do valor humano, é o princípio da gratidão. Então, dentro do nosso PPP, dentro da nossa forma de trabalhar, né, isso é vivenciado, isso é explorado, isso é ensinado. Eu, né, como religioso, é claro que eu tenho, né, esse princípio de ensinar. Mas o que eu ensino? Eu ensino o temor a Deus. Não digo minha igreja ou aquela igreja ou essa religião, aquela religião. Não, aí é outra discussão. Né? Mas com o princípio social, lá dentro a gente vai ter atividades, a gente vai ter, né, ensinamentos do quê? De respeitar o colega, né? De respeitar o pai, de respeitar a mãe, de valorizar, né, o que a mãe dá, o que a mãe... Né? A mãe e o pai acorda cedinho, né? Vai e se desdobra para dar ali. Às vezes nem é tudo o que o filho deseja, até porque o humano sempre quer mais do que tem, né? Então, quando a gente trabalha o princípio de gratidão, na verdade, Luriberto, a gente vem na nossa sociedade de alguns dias difíceis. Nós passamos anos atrás o Covid, né, que foi algo que mexeu, famílias que perderam seus pais, suas mães, situações que já mexeram, e as crianças elas não tinham toda aquela maturidade para lidar com isso, nem nós tínhamos. Né? Então é uma coisa que já nos mexeu e já fez a gente entender que precisa um do outro, né? De que o dinheiro não cura tudo. Não salva tudo. Quantas pessoas com muito dinheiro morreram da mesma doença?
né? Então ali veio, daí como você colocou, ali em abril teve essa coisa. Tudo isso aí mexeu com a nossa humanidade e eu acredito que também mexeu um pouco com a nossa sociedade de observar, olha, não é assim, cada um faz o que quer. Nós que realmente precisamos caminhar junto, né? Nós podemos olhar ali, e eu falei isso, né, que a educação transforma, né? A educação não é só matemática, português, isso, aquilo, né? A educação, eu imagino que você também vem lá dos seus pais, dos seus avós que ensinavam, né, os filhos a fazer as coisas corretas, né, que ensinavam a ter a educação dentro da casa, o respeito, que se você for observar, a sociedade ela vai perdendo diante daquilo que se acha liberdade. Mas às vezes essa liberdade, nesse sentido, acaba aprisionando as pessoas dentro de princípios errados. Nós podemos pegar na história da humanidade, por exemplo, a Coreia do Sul. Há uma grande diferença nessas Coreias. Mas a Coreia do Sul, quando teve aquela guerra entre eles, tudo mais, a Coreia do Sul falou o quê? Não, nós vamos investir em educação. E olha o país que é hoje, né? Dentro do sentido de educação, mas ele fez o quê? O governo focou naquilo e foi. Nós temos um dos principais países no mundo hoje, produzindo, né, até cinema e os doramas e tudo mais para todo mundo, né? Dentro de princípios. Não estamos discutindo o religioso, mas o princípio humano. Então lá, o que a gente procura fazer? Que vale para todos, independente que do vale dogma, para né? todos, que nem a gente fala, a gente tem as nossas apresentações, né? A gente não faz o vínculo religioso, mas como eu falei para você, princípios. E é interessante, Luriberto, que muitas pessoas nos procuram por causa dos princípios que ensinamos, né? E eu sou de outra igreja, eu sou de outra religião, mas nos procuram. Né? Por quê? Porque quer ver as crianças aprendendo dentro desses princípios, dentro desse entendimento, dentro desta ajuda. Como eu falei lá do Pérola, né? Pessoas que sofreram, pessoas que passaram dificuldade, que hoje venceram na vida graças aos seus esforços, mas também que querem que os filhos aprendam, né? A dar o valor. E é o que a gente procura ensinar nas nossas histórias, no nosso, né, beabá, nas nossas interações, a gente procura ensinar dentro desta verdade, né, de ser realmente um cidadão transformador. Né? Antes a gente ouvia aí que a gente precisa deixar o mundo melhor para os nossos filhos, né? O próprio secretário da ONU, né, trazia essa ideia e outros começaram a trazer justamente, não, nós precisamos deixar filhos melhores para este mundo, né? Porque quem é que educa as crianças? São os pais. E a nossa correria do dia a dia, muitas vezes nós estamos terceirizando essa educação a entidades, a escola, né? E quando não se faz isso, às vezes até a própria rua. Então, qual que é a ideia dentro até da jornada? Ter essas crianças ali dentro, oferecendo um trabalho. Eu, quando estudei, eu me formei lá em Campinas, São Paulo, no ano de 2004, né, também havia uma entidade chamada Direito de Ser, que ela trabalhava como o pessoal conhece lá, num bairro difícil, um bairro bem perigoso, né? E eu ia lá para tomar conta de umas crianças por 2 horas. E as crianças tinham 10 anos e a gente jogava bola. Brincava com eles. E lá nós tínhamos crianças que o pai estava preso, a mãe estava presa, né? E era quase que uma casa de acolhimento. E qual foi o sentimento? Eu fiquei lá por quase 6 meses com aquelas crianças, né? A ideia era tirar as crianças da rua para eles estarem vivendo o momento família. Né? E eu tive uma experiência muito boa, porque sempre tem aquele líder, né? E aquele líder daquela turminha, eu confesso que você até tinha medo, né? Pelo posicionamento, você já via que era um posicionamento da rua mesmo, né? Porque era a vivência dele. Mas eu lembro que eu tive essa experiência de conseguir ser amigo dele, né? De jogar bola, de ser amigo dele, de ter essa conversa com ele. E ele falou, hoje eu tenho ouvido aqui por causa de você. Eu falei, por causa de mim, não é que você é legal. Aí você via que a criança queria um afeto humano,
né? Queria um afeto humano. E ele falou, não, porque daí ele contava as histórias, as pessoas contavam histórias, e você via como as crianças ficavam marcadas. Eu sempre lembro que lá na faculdade eu aprendi uma coisa dos psicólogos, né? Que nós somos crianças adultas, né? Nós trazemos muito da nossa infância para o nosso dia a dia, né? E hoje eu, com os seus 40 e poucos anos, vejo realmente isso. Né? Coisas que meus avós ensinaram, coisas que foram geradas lá e eu vivencio hoje. Né? Eu trago isso. Então o que a gente pensa? Vamos ajudar essa criança a ter uma identidade já dentro da sua infância. Uma infância que seja marcada por bons momentos, e não por momentos tristes. Embora todos vivamos momentos tristes, mas mesmo no momento triste, aprender a ser grato a quem estende a mão. Então é isso que o CI Pérola procura ser. Além de ser um CI que vai cuidar da criança, que vai ser bem cuidada, né, também transmitir valores humanos, que é o que eu creio que a sociedade precisa se dedicar, né, Luriberto? Que bacana. Bom, também em algum momento a gente falou dos que já passaram e que voltaram. Até antes no off você me falou aí de uma experiência, de uma pessoa que chegou lá para olhar e de repente ela se identificou como sendo alguém que passou lá, né? Isso. Deve ser assim as alegrias que vocês experimentam, né? Sim. De ver essas vidas que tomaram um rumo, né? Uhum. Claro, não dá para garantir que foi em função. Sim, é claro. Mas se tem esse retorno, vocês têm uma participação nisso tudo também. Né? É legal que assim, né? Qual é o valor disso tudo, né? É lógico que nós temos o princípio da gratidão e tudo mais, mas muito da moeda paga, vamos dizer assim, é a gente ver as histórias das pessoas. Então, como eu contei para você, né, não faz muito tempo, duas mulheres já grandes, né, procuraram lá, até conversaram com a coordenadora Karina, conversaram com a diretora Sandra, que queriam ver o espaço lá tal, e lógico, atendemos, foram lá olhando, aí falou, é que eu estudei aqui, legal, como que é o seu nome? Daí a pessoa citou o nome e falou, nossa, mas já está uma mulher formada, já estão pessoas, né, já produzindo a sociedade, e a gente fala, nossa, né, passou aqui, foi pequenininho, como eu ouvia das minhas tias, né, eu troquei a sua fralda, hoje você está aí fazendo. Então ali a gente vê isso, às vezes passaram de bebezinhos e depois volta, como eu também tive a experiência de avós nos procurando, falando, olha, hoje o meu netinho tem 15, 16 anos, ele veio aqui, né, e ele é um bom cidadão, ele aprendeu coisas aqui, ele levou para a sua história, eu quero que o meu outro neto, que o meu né, sobrinho também venha aqui, né? E isso é muito gratificante para nós, porque são sementes que a gente lança, dentro desse sentido, são sementes que a gente lança na infância dessas crianças e que elas vão levar lá na frente, né? Elas vão carregar por isso que nós chamamos de princípios, bases, né? É claro que cada um vai ter a sua identidade, né? Vai ter a sua condução junto dos pais, a educação e tudo mais. Mas é sempre bom quando alguém nos procura e vê. Dentro da ação social, Luriberto, é um misto de emoções. Né, um misto de emoções, a gente passa momentos difíceis, né, a gente, como entidades, tem nossos parceiros de outras entidades, vira e mexe a gente senta junto, na época ali do Covid, a gente se reunia ou fosse de maneira virtual, né, ou presencial, falando, olha, esses desafios, como nós vamos fazer, e sempre um dava ideia para o outro, um ajudava o outro, então são mistos de emoções, né, a gente sempre está precisando de ajuda, até quero frisar isso, né? Uma ação social, seja ela qual for, ela sempre precisa de ajuda. Ela sempre quer expandir. Ela sempre, por exemplo, nós lá, se eu tivesse um espaço maior, eu serviria ainda mais. Né? Então são necessidades que temos, mas é um misto, porque vira e mexe aparece uma coisa que não esperávamos, né? Eu tive uma experiência, por exemplo, este ano nós estávamos lá com o nosso fogão industrial não muito bom,
né? E até foi tão interessante porque eu, como religioso, eu creio que Deus só fica nos observando, né? Vendo dentro das nossas necessidades. A própria Bíblia ensina que muitas vezes a gente pede para nós mesmos, por isso não recebemos. Mas quando realmente a necessidade, Deus de alguma forma realiza. E esse ano eu tive muito dessa experiência. Eu falei para você de computador e foi uma coisa que lá no começo nós pensamos e conversei lá com a diretora financeira, ou a gente foi ver o preço de notebook, ou é caro para a gente, mas quem sabe a gente se programa aí no ano, consegue comprar 1, 2 e tudo mais, né? E foi aquela conversa entre nós. Deu 2 semanas, uma mãe nos aparece com 2 notebooks. Vocês precisam? Então parece até que alguém estava escutando a nossa conversa. E depois foi se abrindo a porta. Aí eu falei do fogão. Nosso fogão não estava muito legal. Na mesma semana entra uma entidade em contato com a gente, né? A gente tem um fogão assim. Não, claro, vamos lá, trocamos essa parceria, conserta uma pecinha, estamos lá com o fogão praticamente novo. Então, esse misto de emoções, né, eu acabo dizendo que parece que realmente há uma certa aprovação espiritual dentro do que a gente vai fazendo, né? Porque temos necessidades, mas também Deus envia parceiros, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui participando com você, né? E é tão bom essa porta aberta, né? Que nos dá voz para as pessoas conhecerem o trabalho, conhecerem um pouco da ação. Hoje nós precisamos de voluntários, como eu falei para você, a ideia é o ano que vem nós expandimos o projeto de introdução à computação. Né? Nós temos uma voluntária que nos ajuda e que este ano Deus abençoou ela, que ela está esperando um bebezinho. Então vai chegar naquela fase ali que ela não vai poder estar junto lá. Então a gente já está pensando quem que a gente vai poder substituir. Então deixo também a porta aberta, né? 2024 aí, gente. 2024. Precisamos de... Isso, quem quiser nos ajudar nesse né? sentido, né? Até os estudantes de faculdades, né? Eles têm também dentro dos seus projetos, né? Quem sabe ano que vem a gente também está com uma ideia, quem sabe vai dar certo algo engatilhado voltado para um projeto musical, também tendo musicalização para eles. Né? Eu tentei ensinar alguma coisa, eu também toco violão, guitarra, mas estou enferrujado que a gente vai para outra área, né? Mas a gente também tentou ensinar algo um pouquinho para eles, porque a infância é quando você semeia, né? Você semeia e se eles pegam gosto àquilo, eles vão produzir. Hoje a internet é muito bom, né? Ter isso daqui como ferramenta de trabalho é muito bom, mas a gente também observa que as crianças elas têm se dedicado muito a isso e normalmente não são coisas tão educativas, né? É mais um vídeo curto voltado à perca de tempo, praticamente assim, né? Exatamente. E dentro da própria pedagogia e estudos que têm acontecido, a gente conversa com médicos, a gente conversa com pessoas, né? Acaba sendo o mal necessário, mas também é o mal, porque as crianças cada vez mais estão dentro disso. Aí está se perdendo a musicalização, né? Está se perdendo, às vezes, a prática de esporte, está se perdendo tudo isso, e que se nós, como pais, nós como, digamos, gerentes da infância, né? Não estimulá-los a sair um pouco da frente das telas e ver que a vida é muito mais do que isso, eu acho que são projetos, né? São necessidades que precisamos ter, né? que vai ajudar muito as crianças. Então, por isso que eu falo, a necessidade de uma entidade, né, social, elas sempre são desafiadoras e cada dia vai surgindo mais coisas, né? É o desafio de se manter em pé, de se manter ajudando e dentro daquilo que eu falei, o princípio do Umoja, a identidade, a unidade de sentar e ver o que é necessário. É dentro disso que a gente tenta ajudar, né? Que legal. O Reinaldo, e a pandemia? Como é que foi a pandemia para vocês? Foi bem difícil. Uma que eu acho que mexeu muito mais com o emocional, né? Com o emocional e
muitas vozes, né? Um dizia isso, outro dizia aquilo, uma o álcool em gel salva, outro gel não salva, máscara sem máscara, né? Então tudo aquilo ali gerou insegurança, porque mesmo nós como gerenciadores ali, né, administradores, também tínhamos família, eu no caso 2 crianças pequenas, né? Então você também mexe com isso, né? E vai fechar, mas vai continuar como? Não tinha uma plataforma decidida própria, né? Todo mundo passou por isso, né? E nós tivemos ali, teve questões ali do governo, podia diminuir, né, a carga, não só o atendimento, mas a carga de funcionários e tudo mais. Mas nós como administradores fizemos o seguinte, né? Como eu falei para você, a gente tem um repasse e necessita, né, de ajudas. Uma das primeiras coisas foi que essa ajuda, né, de pais e tudo mais, também muitos perderam emprego e tudo mais, então tudo isso diminuiu. E ficou aquela coisa, vai voltar, não vai voltar. Logo que eles começaram a se ajudar, né, criamos os grupos de WhatsApp, começou a se postar atividades para as crianças se manterem, como todas estavam em casa, né, vamos se mantendo fazendo atividade. Depois, logo veio o Classroom e tudo mais, e que foi, né, auxiliando, a coisa foi engatilhando. Quando foi permitido voltar, depois de muito tempo, daí toda aquela agonia, né? Máscara, gel, né, álcool em gel. Aí todo mundo viu que o preço da máscara era tanto, subiu para não sei quanto, né? O álcool em gel era tanto, dobrou o valor. Então isso também foi um desafio, porque nós como ONG também não tivemos um financiamento voltado para isso. Mas aí é aquilo que eu falo, tem a parte humana. Tem pais que nos procuraram, olha, conheço alguém que trabalha na área, pode te passar um preço melhor. Temos pais que chegávamos lá, tem 5 litros de álcool em gel aqui, né? Então, essa é a parte da ajuda, de ver que a gente precisa um do outro, né? Aquela retribuição. Foi um desafio, tivemos aí, a gente tinha funcionário, né, que ficou doente, aí ficava afastado, aí afastava a família, né? Então foi bem difícil, foi bem difícil. A gente procurou passar, lógico, as crianças já traziam a informação, né? Elas já vinham a informação, mas a gente sempre tentando acalmá-los, embora o nosso coração estava apreensivo, ansioso, mas a gente sempre acalmar, vai dar tudo certo, né? E deu tudo certo. Infelizmente tivemos percas, né? Tivemos uma professora que perdeu o esposo fatalmente, né? Foi bem triste, 2 na verdade, né? E a gente procurou dar apoio que pôde, né? Aí que nós vimos que nada está no controle do ser humano, né? Mas elas tocaram a vida e Deus tem abençoado elas. Continuam com vocês? Elas não continuam, porque uma era do Rio de Janeiro, né? Depois ela voltou para a terra dela, e a outra acabou indo trabalhar mais voltado para a educação infantil, quer dizer, na verdade ali primeiro, segundo ano, né, foi para outra escola. Mas foi um grande desafio, foi um enorme desafio. Teve alguma ação ampliada como entrega de cestas? Vocês ajudavam as famílias também? De alguma nós forma, temos um projeto que é chamado, não um projeto nosso, mas tem uma grande parceria que é ali do SESC, chamado Mesa Brasil, né, que muito ajuda na distribuição de alimentos. E eu até quero agradecê-los, né, que muito nos ajuda, né, e que não sei se você conhece como funciona o Mesa Brasil, mas ele capta alimentos, né, ainda em bom estado, e repassam para as ONGs. Conheço, mas quero trazer eles para um bate-papo. Isso, aqui traga também. aí, traga um pessoal muito legal, o Sérgio lá, a Dona Maria, eu sempre chamei a Dona Maria, né? Brinco com o pessoal lá, e é um projeto que tem abençoado, né, muitas entidades, muitos anos, através de supermercados, através de outras empresas, né, que é muito bacana, faz uma grande diferença, né, para a gente e na vida das crianças, trazendo uma alimentação saudável cada vez melhor. E quando nós tivemos, né, como parou a escola, né, eles continuaram captando, né, e nós temos famílias, né, que comer não dá para parar, né? Tem que justamente, comer, né? Tinha que comer, tinha que precisar, né, tinha tudo isso daí. E aí, como no nosso caso, a gente tem esse alimento, seleciona e utiliza na nossa cozinha,
Bom, mas a cozinha não estava funcionando. Né? Ah, então não precisamos desse alimento. Não, o que nós tivemos como opção? Não, realmente eles nos comunicavam, olha, tem um alimento assim, vocês querem vir buscar? Vamos buscar. Então eu saía lá de casa, botava máscara, ia eu com a minha esposa, às vezes até levava o filho junto, né, que não tinha onde deixar, mas vamos lá, e a gente captava caixas de alimento e a gente trazia ali no nosso ambiente lá embaixo, tem um parque que é coberto, a gente trazia essas caixas de alimento, colocava lá, dava um bom espaço da outra e mandava para as famílias. Ó, famílias, nós temos, né, a gente tem tal alimento, tomate, isso, aquilo, legumes, quem quiser pode vir buscar, né? E daí deixávamos já o saquinho separado, né? Todo respeitando a distância, colocava álcool gel lá e as famílias procuravam, né? Então, como eu falei, teve muitas pessoas que perderam o emprego, né? E eu acho que o pior foi a incerteza do amanhã, né? Porque eu, como pai, fiquei pensando, ó, e se eu pegar, né? Vimos atletas que pegaram e não conseguiram sair da situação. Como é que vai ficar os meus filhos pequenos? Eu acho que o pior foi o psicológico, né? E a gente procurou não parar de servi-los, né? Nós também, como administradores, também fizemos esse princípio, né? Teve aquela possibilidade de diminuir a carga horária de funcionários, né? E eu não tive aquele coração administrativo, vou aproveitar então, vou mandar um professor embora, vou diminuir, já que a verba diminuiu, né? Vou continuar captando recursos. Não, por quê? Porque eu via que por trás de cada professor existe uma família. Então, nós mantemos todos os nossos funcionários, nós mantemos dentro da mesma carga, né, que deu, né, a gente manteve, não falo que nós não dispensamos funcionário, acabamos dispensando por outras questões empregatícias, né, por não estar produzindo o que era, porque continuou com o vínculo, né, tendo que servir como professor. Mas nós tivemos esse como princípio porque foi o momento da nossa humanidade sobressair cada vez mais dentro da ajuda mútua, né? Diferente de que muitos só se aproveitaram do momento, né? Então isso é um coração social. Certa vez eu aprendi com o meu pastor Landino, que social a gente não escolhe, a gente é. Então a pessoa que e eu vejo isso na Bíblia, por exemplo, a Bíblia fala de dons, né? Por exemplo, tem os diáconos que significa serviço, ele não precisa, né, ter o cargo de diácono na igreja para servir, porque quem serve está dentro dele o servir, né? Então eu acho que assim, o serviço social é assim, está dentro da pessoa, né? Não tem tempo, não tem o melhor momento, todo é tempo de servir. Então quando o social carrega isso dentro dele, né, ele procura formas. É claro que nem sempre, né, a gente consegue, nem sempre a gente está com aquela disposição tão grande assim, mas sempre está procurando as oportunidades de poder, como eu falei para você, transmitir algo melhor para o mundo, né? Que legal. A gente já ouviu muitas histórias, né, da pandemia, e eu não podia deixar de perguntar também, porque cada uma ela tem aspectos diferentes, né? Sim. E você trouxe aqui um elemento também diferente, né? Com relação a esse atendimento que foi feito. E, enfim, falando em atendimentos, né? Quais são, assim, eu queria te perguntar também sobre as atividades que vocês fazem no dia a dia, né? O que é oferecido para quem está lá, né? As crianças que estão. Para as crianças? Então, a gente está junto dentro do currículo, né, de Blumenau, tem um PPP, e ali tem a parte coordenação pedagógica, né, que é discutido como se faz e se presta o serviço dentro de cada área. Então, dentro disso vai ter lá, chegou, se alimentou, escovou o dente, aí vão para as atividades que já são gerenciadas dentro da necessidade de cada idade. Então, vão ter atividades lúdicas, né? Vão ter atividades, aprender, né, a manusear, pintura, tudo do que é permitido. Eles têm esse momento, depois se alimentam novamente, daí tem os horários de parque, nós temos lá um lugar que nós chamamos de ludoteca, né? Que hoje a gente tem uma televisão, quando vai passar por exemplo, nós temos o que nós chamamos o cultinho,
né? Que é o momento que são ensinados os princípios, né? Ou se usa uma história bíblica, ou se usa uma outra história. Hoje é alimentação saudável, então vai lá. Então nós temos, né, essa facilidade, passa um vídeo dentro por que alimentação saudável? O que é música, né? Então temos esse espaço e temos lá também brinquedos, tem também algumas fantasias, vamos fazer um teatro. Por exemplo, nós tivemos agora na sexta-feira passada, né, no dia 1. A sexta-feira, vamos referenciar, porque como o episódio vai estar no ar sim. Em janeiro, a gente está gravando isso aqui dia 4 de dezembro. Então, tá certo. No dia 1º de dezembro. No 1º de dezembro, né? Como meio que encerramento, a gente vai continuar alguns dias, mas a programação nós tivemos ali, eles já vinham ensaiando, porque daí é aquilo que eu falei para você. A musicalização. Então a nossa coordenadora, né, pegou meio que uma peça encenada, cânticos e tudo mais, chama-se Procura-se o Natal, do Mig Mag, né? Então nós compramos esse material com autorização e projetamos eles. Então cada sala foi lá, aprendeu a cantar aquela musiquinha, os pequenininhos, né, entraram fantasiados, e tínhamos esse pessoal da jornada que eu falei para você, né, que já sabe ler e tudo mais, eles se fantasiaram. Então essa ideia seriam insetos querendo descobrir o que é Natal, eles não sabiam o que é Natal. Então, os insetos conversam entre eles, vamos procurar saber o que é Natal, tal. E eles, né, discutem isso, e aí nisso daí entra a primeira canção, a segunda canção, dentro de cada sala, dentro de cada idade. Então, foi muito legal, né? Até quero agradecer, nós tivemos ali a presença ilustre da nossa vice-prefeita, que esteve conosco no dia, né, se manifestou lá e acredito que gostou muito do que viu, né? E nós estávamos com o nosso ambiente, no caso nós não temos o anfiteatro, nós pedimos à igreja, a igreja cedeu, né? E tínhamos, acredito que mais de 350 pessoas, né? As famílias ali representadas, estava lotado o nosso espaço, né? Que realmente todo encerramento, podemos dizer assim, as famílias vêm em peso mesmo, que já virou cultural entre nós fazer esse tipo de apresentação, em que as crianças interagem, que as famílias vêm e é uma festa, né? Tira foto, grava, faz, e é muito legal. Então, teve essa apresentação e as crianças, eu achei muito legal, porque teve as crianças que, como eu falei, personagens, né? E eles guardaram falas. Teve criança que guardou 60 falas, né? E eu até brinquei, eu sou pastor, eu falo ali, mas pedir para guardar 10 frases ali às vezes é difícil. Se eu for encenar no teatro, não consigo, né? Embora falo na frente de pessoas, chegar no teatro é diferente. E essas crianças encararam, de 1º, 2º ano, tinha criança até de 5º ano, chegou e encarou o povo, com o microfone sem fio e tudo, né? Encenaram, fizeram, então foi muito legal. E que chega no ápice deles descobrirem o que é Natal, né? Não é só presente, não é isso, é comunhão, é família. Natal nasceu com o princípio de que Jesus veio ao mundo. É dentro disso que há esse fechamento, aí é o fechamento principal de todas as idades cantando. Então é o quê? Vai inserindo música, vai tirando a timidez, né? A pessoa chegar lá e falar na frente de 300 pessoas não é fácil, né? Tudo isso são atividades, né, dentro da ludicidade, dentro do falar, porque daí chega lá, né, a gente, como pastor, também tem curso de oratória, daí a gente chega, olha, né, fala, movimenta a boca, né, tudo isso daí são coisas que, pelo menos para mim, lá na infância eu não tive. Daí a gente chegava lá na escola, todo mundo no seu canto, quietinho, só sabia jogar bola, né? E ali é coisas que a gente procura passar. A gente tem um espaço não tão grande, mas a gente tem um parquinho, né? Que eles podem jogar bola. Aí quando a gente consegue, esse ano, conseguir a parceria também com o pessoal do esporte, né? E a gente ganhou uma tabela de basquete, né? Então a gente deixa lá, alguns já vão estimulando para o basquete. O ano que vem quero ver se a gente consegue trazer vôlei também, né? Porque vou voltar a um episódio, Loriberto, se você me permitir, claro. Que com o abril, o que houve, né? Aquela fatalidade, também eu confesso que como presidente a gente não dormia, porque houve muita coisa, né? Muita voz, muitos pais preocupados com,
né, com a segurança do local e aquela coisa, vai ter um segurança, vai ter um polícia, né, tudo aquilo lá, e nós não tínhamos como, não tínhamos verba, né? Então tomamos algumas atitudes emergencial. Eu tenho na diretoria comigo, né, atual, um sargento aposentado, né, que era lá de Salvador, da Bahia, e ele veio para cá, participa conosco na igreja. Ele falou, não, eu vou ficar nesse horário de entrada de pais. Nós restringimos a entrada, né, dos pais ali, por causa da movimentação, claro que não por desconfiar, mas por causa da movimentação do ambiente interno. E ele ficou lá de guarda por um bom tempo, né? Enquanto isso, nós partimos. E lembra aquilo que eu falei para você, como que Deus é bom? E nós fizemos o projeto. Nós tínhamos lá o nosso muro, sim, né? Que da rua tem uma certa altura, mas de um canto era baixo. Então, o que vamos fazer? Vamos tentar levantar o muro. Vamos fazer assim. Nós não queríamos que o nosso ambiente, né, fosse um ambiente que parecia uma cadeia. Adianta encher de arame farpado, choque e tudo mais, porque as crianças vão ficar com aquele peso, né? Aí os bandidos ficam soltos e as crianças ficam presas. Então, projetamos junto com os pais, fizemos, né, 2 reuniões com os pais deram ideia, viram possibilidades, um falou, eu conheço empresa, conheço isso, sentamos junto e vamos ver o que a gente pode fazer. Aí tem a parte da arrecadação, alguns pais, não, vamos fazer vaquinha online, vamos fazer isso, e beleza. Aí na caminhada da situação, lógico, aí projetamos 4 passos ali, né? 4 passos. Primeiro, levantar um pouco o nosso muro de uma forma que ficasse natural, mas bem protegida. Nós já tínhamos grade em algumas partes, mas vamos, né, levantar tudo que é possível. Aí chamei esse sargento, chamei um outro tenente que também faz parte lá da igreja conosco, e eles foram ver os pontos vulneráveis. Não, vamos aqui, faz isso, beleza. Aí também nós tínhamos a porta ficava aberta ali de acesso lá dentro. Agora não, vamos fechar, vamos colocar, né, trava eletrônica. Então, assim, vimos uma grande necessidade. Colocamos no papel, ia ficar mais de R$30 mil. Nós não tínhamos, ONG não tem isso, né? Então, como vamos fazer? Vamos dando passo. Aí as coisas vão acontecendo. Vimos um projeto com pedreiro, vimos com outro, ficava um grande valor, grande material. E num dia desses, Loriberto, eu encostei assim no canto pensando, caramba, como que nós vamos fazer? Já passou algumas semanas, daí todos pedreiros trabalhando, como nós vamos fazer? E por acaso conversei com um pai de um aluno. Sabe quando você encosta assim, viu, você não conhece nenhum pedreiro? E ele falou, conheço, por quê? A gente tá pensando em fazer assim. Ele falou, tá, eu vou trazer amanhã o cara aí. Já fiquei naquela. Aí ele trouxe, o cara chegou lá, não, ele é mestre de obra, mas tem meio período livre e tal. Vamos conversar, enfim, vou resumir a história. O pai, junto com outros vizinhos, vieram e doaram o seu tempo, o seu trabalho, não cobraram. Nós pagamos um valor bem baixo do mercado para o mestre de obra, que também, né, cedeu esse entendimento. Este pai, né, tinha o pai dele, né, tinha também loja de ferramentas, então nós não alugamos ferramenta nenhuma. Tinha ferro que ele trouxe de material que ele colocou ali. Então é aquilo que eu falo, às vezes o trabalho de uma formiguinha faz a grande diferença. Então nós conseguimos levantar o nosso muro, aí nós conseguimos colocar, né, trocar a nossa porta de vidro para identificação e colocar a trava elétrica. Também teve avô que nos procurou, através de tal empresa eu vou conseguir ajudar. Ajudou aqui, daí passou para outro, não, então eu vou cobrar só a mão de obra, né, o custo mínimo. Então a gente conseguiu fazer dos 3, daí conseguimos também as grades, trabalho de serraria, um avô trabalha com isso, falou, não, também vou cobrar o mínimo para vocês, né? A gente pagou praticamente material, pessoas nos procuraram, lojas nos procuraram, né? Pessoas que às vezes falam, então nós vamos fazer um reconhecimento, eu tenho lá na saída, né? Quando vai sair, você aperta um botãozinho para liberar, né, o portão de entrada e de saída. E lá eu coloquei tipo de um muralzinho que a ideia é, colocar a empresa que nos ajudou, um apoio, um agradecimento, né? Os pais possam ver uma propaganda. Não, nós vamos colocar, não precisa. Então eu ouvi muito isso, né? Empresas que não precisa. Tem um parceirão, amigo nosso, o Heraldo lá da Ilha Tintas, que muito nos ajudou
né? Com tinta, conseguia, passava preço bem legal para a gente, ou conseguia de outros empresários, falava, então vou colocar. Não precisa. Né? Então isso é bem legal. Né? Isso foram experiências que nós tivemos. Então, diante daquele valor que a gente tinha lá, a gente atingiu todos praticamente o objetivo. Tem o último passo que ficou para o ano que vem, que é câmeras de segurança para pegar a rua, né? Vai ficar para o ano que vem. Mas assim, não foi 1/3 do que tínhamos pensado que a gente ia gastar. Né? E isso com a parceria dos pais. Né, já prestando o relatório, eles mesmos viam, tirava a foto e falavam, não, nós estamos vendo que está tudo sendo feito, está tudo sendo muito claro, né, que isso dá credibilidade. Então, isso que a gente fala, se você ajuda, você também é ajudado. Né? E se você é ajudado, você retribui. E isso você vai gerando. E a gente gera lá nas crianças também essa ideia de retribuição. Porque se a gente for olhar, o mundo está muito individual, né? Individualista. Né? E nem todos vão ser grandes empresários, nem todos, né, vão cumprir todos os seus sonhos, mas se a gente compartilha, se ajuda, compartilha os nossos sonhos, um ajuda o outro, um faz parceria com o outro. Então a gente tenta desenvolver a criança em todos os seus aspectos, no intelectual, no físico, com atividades físicas, né, nessa ludicidade, né, dentro dessa, como eu falei lá no começo, princípios acaba sendo o que norteia nosso trabalho, né? Que legal. É isso aí. É muito bacana te ouvir falar assim desse envolvimento dos pais, né? Porque eu também já ouvi aqui no podcast situações em que quase tem que implorar para os pais fazerem alguma coisa. Então, ter essa participação ativa dos pais mostra que eles também estão acreditando no trabalho que vocês estão fazendo. Sim. Né? Isso é maravilhoso. Nós sempre temos um misto, né, Loriberto? Porque assim, tem pais que realmente não querem saber. Sim. Né? Sempre tem coisas assim, e eu sou muito junto com a minha equipe lá. Por exemplo, eu sou um presidente que está lá todo dia. Né? E como trabalho com igreja e ali dentro, eu acabo sendo aquele cara, como a gente brinca, a gente vai no seminário a gente aprende teologia, mas a gente não aprende eletricidade, a gente não aprende, né, mexer com cano de água, a gente não aprende nada disso. E vem depois na prática. Que depois a gente aprende, né? E eu mesmo trabalhei junto sempre com outros pastores, né, que me ensinaram eletricidade, questão de encanamento. Então eu acabo fazendo muita coisa lá dentro. Você vai lá, eu estou pintando, eu estou, né, sempre fazendo assim, porque queira ou não queira, você vai sempre contratar pessoas de fora a um custo. Né? E nem sempre a gente tem esse recurso. Então eu prefiro aquilo que eu sei, aquilo que eu posso fazer. É lógico que às vezes eu não posso por causa também do tempo, de outras atividades, né? Que, como eu falei, eu sou voluntário ali dentro, mesmo como presidente a gente é voluntário ali dentro, e eu prefiro tentar eu fazer o que eu posso, e esse valor que eu gastaria eu reinvestir ali dentro, né? Eu procuro reinvestir ali dentro. Então até piscina de bolinha já cheguei a fazer, né? Soldar, aprendi a soldar, então a gente tem alguma ferramenta, a gente faz isso, né? Consegue algumas coisas, a gente se vira mesmo, né? Mas é lógico, tem pai que vê isso. Tem pai que reconhece, tem um pai lá que tem academia, nessa época de segurança, ele é maior que eu tenho 1,88, ele tem uns quase 2 metros, ele fala, não, eu vou ficar aí de segurança, ele ficava lá, maravilha, por quê? Porque ele sabe que queira ou não queira, ele está investindo no filho dele, né? O filho estando lá, ele está muito seguro, e é isso que a gente quer passar para os pais. O pai chega ali, tem pai que chega às 7 horas, até antes das 7, mas a gente abre às 7, né? Chega às 7 horas e vem buscar a criança perto das 6. Então, todo esse tempo, seu filho ficou com alguém. E o que a gente procura passar? Fica tranquilo, que está sendo bem cuidado. Então, por exemplo, eu tenho meus filhos que passaram por ali, ainda estão, e nunca foram filho de presidentes. Foram sempre igual a qualquer um. E eu nunca tive essa preocupação de saber como é que está lá. Né? Nós, quando eu entrei lá em 2013 para 2014,
né, uma das coisas que nós conseguimos foi colocar câmera. Colocamos câmeras de vigilância interna. Não por nenhuma desconfiança ou coisa assim, não, mas para trazer a segurança. Né? Se precisa, a gente acessa, a gente tem essa questão. Então, isso é muito bom. E é uma das coisas que, quando nós recebemos uma moção da Câmara, foi o que foi falado lá, né, pelo Marquinhos Rosa. Ele falou assim, é muito bom quando as famílias têm como, né, através do oferecimento público, a credibilidade de deixar a sua criança, saber que ela foi cuidada, foi alimentada, que ela está sendo educada. Aí quando você pega a criança, muitas vezes, né, já está lá toda penteadinha, já está tudo legal para chegar em casa e você ter o seu momento família, né? Então, como eu falei, tem grande parte, né, talvez não vou trazer aqui porcentagem, mas boa parte de pais que veem, que reconhecem, que falam, olha, preciso de ajuda. Às vezes nós fazemos, como eu falei, assim, encerramento que fizemos. Nesse nós não fizemos, mas em outras atividades, né? Por exemplo, tem o encerramento do projeto, os pais vêm, conhecem o local, vão na sala das crianças, conversam com as professoras, né? Daí a gente faz, vamos fazer um cachorro-quente, vamos fazer isso. Muitos pais chegam, eu quero ajudar. Nós tivemos um pai, por exemplo, que nessa fase aí de tentar levantar verba para construir, para, né, para adequar, ele falou, olha, eu não posso doar dinheiro, mas ele tem uma padaria, ele faz inclusive aqueles pão de hambúrguer que é distribuído para várias empresas aí. E ele falou, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou doar X hambúrgueres, né, número X, e vou fazer. Vê o dia aí que dá certo. Aí nós adequamos uma coisa à outra. E o pai fez um hambúrguer gourmet a um preço bem baixo, né? No dia de atividade que teve ali e que trouxe o grande recurso para a gente poder reinvestir. Então, assim, são ações, né? Dentro da ação social o que eu posso ajudar? No que eu posso ajudar? Às vezes a gente fica pensando assim, quando eu for rico, eu vou fazer. A pessoa nunca vai fazer. Quando eu for famoso, eu vou fazer. Nunca vai fazer. Eu cito, por exemplo, nossa própria história, né? Eu não conheço muito, agora que eu estou voltando para o futebol, né? Meu filho jogava quando era criança, mas o pastoral esqueci até de futebol. Mas o meu filho agora quer ver jogo, né? Sabe como é que é. Mas eu sei que tem lá, por exemplo, um dos jogadores, é o Mané, se eu não me engano, né? Veio lá da África, saiu da dificuldade, aquilo que a gente falou, o princípio está no coração, né? O que ele faz? Ele ajuda a cidade, ele reconstrói escola, ele faz, né? Foi uma pessoa que teve a possibilidade de chegar lá, mas que fez a diferença. Eu não sei, Loriberto, se você soube, né, que flagraram ele com o celular quebrado, com a tela quebrada. Não sei se você lembra disso. Lembro, e foram questioná-lo, né? Não, eu estou investindo lá. Para quê? E quando nós temos outros jogadores, principalmente do Brasil, que saíram lá da dificuldade, o que eles fazem? Nada. Né? Então, assim, quando eu for, não. Faz já. Na Bíblia tem uma história muito legal, no livro de Atos, uma mulher chamada Dorcas. Não sei se você lembra dessa história, né? Ela fazia o quê? Ela remendava a roupa. É o que ela sabia fazer. Né? Então, como pastor, a gente fala, o que você tem na mão? Usa isso. Então, ela sabia remendar a roupa. E está escrito no texto bíblico que quando ela faleceu, o que aconteceu? Todas aquelas pessoas pobres falaram, e agora? Né? No caso lá, está escrito que Deus usa Pedro, ela volta à vida e tudo mais. Mas, né, são questões, são histórias. E a gente fica pensando, o que a gente pode oferecer? Então, nesse sentido, a gente tem essa boa relação com os pais. Eu procuro ter pessoalmente essa boa relação com o pai, conversa e tudo mais, porque daí quando a gente precisa, eles também vêm. E a grande questão, você ser muito claro no que você usa, a gente presta conta, eles estavam vendo. Então, né, na segunda reunião já, olha, pessoal, mostrei as fotos e os pais falaram, não, nem precisa, a gente está vendo que está ali. Então teve uma loja que nos ajudou, falou, depois vou prestar. Ele falou, não precisa prestar o relatório todo detalhado, com nota, embora nós fizemos e está lá na nossa gaveta. Não, a gente está vendo. Né? Mandei foto, tá lá, não, isso é o suficiente. Então, isso é gostoso. É algo
prazeroso de você ajudar, ser ajudado e ver que, como dizem, né, é uma continuidade, né, é uma corrente do bem que faz a grande diferença. E eu quero estar inserindo, né, ensinando isso aos meus filhos, para que eles também sigam, né, nisso. Porque a gente não entra por acidente na questão social. Né? Eu vim para trabalhar para cá, como eu falei, na área teológica, a gente abraçou essa questão também dentro da necessidade, mas lá no passado meus pais já ajudavam outras pessoas, né? Dentro de igreja eles já ajudavam, as igrejas têm muito isso, vamos fazer tem lá uma família que precisa, tem um lugar que precisa, vamos fazer um bazar, vamos doar roupas, vamos levar, né, cestas básicas, né? As igrejas elas têm essa identidade, porque eu fico pensando, a palavra igreja, né, eclesia, nós somos chamados para fazer diferente, né? Chamados para fora, e é isso que nos faz, né, ser igreja. Não é placa, não é denominação, não é teologia. O que faz é você entender que Deus te colocou no mundo, né, que Ele te deu o dom da vida e que se Ele te dá a possibilidade, vai e faz a diferença. É ação. É ação. É ação de amor, né? Que legal. Uau, quanta coisa ótima. E nós estamos há quanto tempo já, Kelvin? Me ajuda? 1h20. Olha aí. Olha aí, bastante, né? Foi show, maravilhoso. O Reinaldo, ainda queria te pedir assim, ó, como é que quem nos acompanhou até aqui, né, como é que pode ajudar o CI Pérola? Muito bem. Aproveitar aqui, né? Nós temos um Blumenau Social, nós também estamos cadastrados. Então, se você que está nos ouvindo quer conhecer, primeiro as portas estão abertas, né? Nós ficamos na rua Franz Hallich 260. É fácil de achar lá, é um prédio de 2, 3 andares que fica na esquina. Nós nunca tivemos, né? Tivemos em outro momento, mas a gente não tem uma placa na frente. Né? Até agora que o muro mudou, a gente vai estar colocando esse ano. Mas as pessoas sempre nos conheceram pelo trabalho, nem tanto pela placa, né? Mas quem quer nos conhecer, vai lá, estamos de porta aberta, nós vamos te receber, vamos te mostrar o nosso trabalho que nós fazemos. Como eu falei, nós temos, né, ligação aí com a Blumenau Social, que sempre nos ajuda, né? Então, se você entrar no site da Blumenau Social, você vai nos encontrar lá. Nós temos também, colocamos esse ano, voltou a funcionar o nosso site www.ceiperola.com.br. Você vai ter informações, você vai ter, né, algumas atividades vão estar sendo colocado lá. Também nós temos o Insta, né, e o Face CI Pérola. Procura lá, sempre procuramos, né, divulgar alguma coisa, não somos tão, né, de todos os dias, não, tem alguma coisa que a gente coloca, né, como prestação de serviço para as pessoas também nos conhecerem, né? E se você quiser ligar para lá, 33-28-5592, né? Marca lá, nos conheça. Dentro dessas plataformas, né, do site e tudo mais, nós temos o Pix, né? Você também pode nos ajudar com QR Code e tudo mais. Você nos procurando, a gente sempre vai estar de braços estendidos para receber ajuda e ajudar se for necessário, né? Que legal. A gente coloca depois também isso tudo na descrição aqui do nosso episódio, né? Então, quem não conseguiu tomar nota aí, depois vai na descrição, vai estar todos os endereços lá também para você acessar. Bom, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo e eu ainda queria te pedir assim para deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo aí. Tá certo. Então, assim, a mensagem eu acho que é o que está dentro do nosso coração, que teme a Deus, né? Ele nos deu a vida e quero perguntar para você, o que você faz com a vida que Deus te deu? Né? Não existe um túnel do tempo que a gente possa voltar atrás, né, Loriberto? E eu aprendi, assim, até o Mark Twain, ele diz o seguinte: nós vamos se arrepender de coisas que não fizemos muito mais do que a que fizemos, né? Então, assim, eu procuro, e a gente tem que procurar servir para quando chegar lá na frente, a gente falar, devia ter feito mais, né? Devia ter procurado ajudar mais. Eu lembro da lista de Schindler. Lembra daquele filme? Que no finalzinho ali o Schindler falava, né? Poxa, eu devia ter vendido o meu anel, eu devia ter feito isso, poderia ter ajudado mais pessoas, né? Então, ajude a tempo que você pode,
né? Não espere ficar milionário para poder ajudar. Às vezes, um abraço faz a diferença nas crianças, né? Às vezes, ali, um momento com eles faz a diferença para as crianças. Procura uma entidade social, vê como que funciona, participa um dia. Você vai ver que isso é bom, isso faz bem ao coração para nós. Isso nos faz ser gratos àquilo que temos, né? Isso nos faz entender o que é o amor. O amor, ele não pode ser centrado em si. Uma vez eu aprendi com um amigo que ele disse: aonde é que está o amor? Aonde é que está o amor? O amor é um sentimento? E ele falou: não, o amor está aqui. Está nas mãos. É aquilo que eu faço que demonstra o amor. Então a obra social é assim. É aquilo que a gente faz, né, que demonstra o amor. O amor de palavras só deixa as pessoas emotivadas. Né? Mas o amor de ações é o que realmente gera algo na vida das pessoas. Né? Isso nós aprendemos com Cristo, nós aprendemos com as pessoas que são impactadas com Cristo, que é o que eu acredito que a grande mensagem de Cristo quis deixar, né? Seja melhor para o mundo. Que legal. É isso daí. Obrigado, Reinaldo Ednei Obrigado Almeida, você. Isso. presidente do CI Pérola, a Sociedade Beneficente Arnold Hadlich. Tu falastes em mão, falastes em coração, é o símbolo aqui do nosso podcast. Que legal, é mesmo, que legal. E também quero deixar uma pequena lembrancinha, um mousepad. Maravilha. Para ser aí utilizado lá na... Isso, já vamos colocar no projeto. Também. Lá no projeto de computação já vai estar lá na nossa sala. Que fazer legal. Um quadro e deixar lá para a gente lembrar disso. Legal. E, enfim, te agradecer mais uma vez. E para você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez o convite para se inscrever no canal, seguir as redes sociais, tanto do podcast como também do CI Pérola, ok? Agradecer aí aos patrocinadores, a Doar Digital e a Orplan Solutions, e aos nossos apoiadores, o Meso Regional e também Blumenau Social, e a gente se vê no próximo. Tchau. Obrigado.